O que um bode, uma rinoceronte e um chimpanzé têm a ver com eleições? Aparentemente nada, né? A não ser que seja no Brasil. Acredite se quiser, mas aqui no Brasil esses 3 animais já saíram como candidatos em algum momento da história do nosso país. E o mais incrível disso tudo é que eles tiveram os votos suficientes para se elegerem. Em 1915, chegava à capital cearense, trazido por retirantes da seca do interior do Ceará, um filhote de bode. Sem recursos para tratar o caprino, logo tal bode foi vendido para um representante da empresa britânica Rossbach Brazil Company. À medida que ia crescendo, tal bode foi ganhando a simpatia da população. Ele costumava caminhar com seu novo dono e frequentar diversos estabelecimentos comerciais, sendo sempre muito bem recebido. Por fazer bastante o trajeto da praia de Iracema até o centro e vice-versa, recebeu dos próprios populares carinhosamente o nome de Ioiô. Ali nos anos 20, a capital cearense estava em um movimento de buscar pela própria identidade enquanto cidade e capital. Junto a isso, a corrupção e o descaso com as classes mais pobres serviram como grande plano de fundo para que um grupo de frequentadores da Praça do Ferreira, tendo como personagem principal o advogado e poeta Quintino Cunha, fizessem campanha eleitoral para o bode. E o mais incrível disso é que eles conseguiram eleger o bode. Mas como? É simples. Naquela época, o voto era realizado com cédulas de papel. Naquelas eleições, as cédulas de papel com o nome do bode foram suficientes para fazer com que ele fosse um dos nomes mais citados. Contudo, obviamente, o caprino nunca chegou a exercer seu mandato. Mas isso não importa, porque o bode se tornou um símbolo da cidade e do folclore local. Em 1931, Ioiô foi encontrado morto nas redondezas da Praça do Ferreira e sua partida gerou grande comoção na cidade. Seu dono bancou seu empalhamento e, em julho de 1935, doou o bode já empalhado ao recém-criado Museu Histórico do Ceará, hoje o Museu do Ceará, criado lá em 1932. O Ioiô se transformou em uma figura tão representativa que nunca saiu de exposição e costuma ser a peça mais procurada do museu. Além disso, em 2019, sua história ganhou ainda mais relevância em outros lugares do Brasil, ao ser tema do enredo da escola de samba carioca Paraíso do Tuiuti. Em 1954, nascia em um cativeiro do Rio de Janeiro uma rinoceronte fêmea que recebeu o nome de Cacareco. Ela pertencia ao zoológico da cidade, mas em março de 58 foi emprestada para a inauguração do Jardim Zoológico da Barra Funda, na capital paulista. Em seu novo lar, ela se tornou grande destaque, sendo o animal mais procurado pelas 200 pessoas que compareceram à cerimônia de inauguração. O governador, na época, Jânio Quadros, chegou a brincar. Com o cartaz que está, Cacareco seria uma forte candidata aos Campos Elíseos, se referindo à sede do governo paulista. E aí, sabe como é, né? Período de eleições gerais no Brasil, e aquele comentário despertou algo nos eleitores paulistanos. Em outubro de 1959, nas eleições municipais da cidade de São Paulo, os paulistanos acabaram elegendo a rinoceronte para uma cadeira de vereador na Câmara Municipal. O Tribunal Regional Eleitoral não divulgou oficialmente o número de votos recebidos pela rinoceronte e considerou todos nulos, mas a estimativa é que ela teria recebido cerca de 100 mil votos. Considerando que compareceram às urnas naquelas eleições 934.794 eleitores, com abstenção de 16,5% deles, o animal teve mais de 10% dos votos válidos daquele pleito. A votação foi tão expressiva que ela teve mais votos do que qualquer outro dos 450 candidatos às 45 cadeiras da Câmara. O caso da rinoceronte Cacareco ganhou tanta notoriedade que até mesmo inspirou a criação de um partido político no Canadá, o Rhinoceros Party, que existiu de 1963 a 1993.
Apesar de toda a fama e prestígio recebido na cidade de São Paulo, ela foi devolvida ao Zoológico do Rio de Janeiro 2 dias antes da eleição. Sua vida então passou a ser novamente no seu lar carioca, onde faleceu com apenas 8 anos de vida, em janeiro de 1962. Seu esqueleto atualmente está exposto no Museu de Anatomia da USP. Nascido em 1963 na cidade do Rio de Janeiro, o chimpanzé Tião recebeu seu nome como homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Carismático, despertou a curiosidade e a simpatia de boa parte da população carioca e pouco a pouco ganhou notoriedade no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Na década de 80, já maduro e com fama de mal-humorado, costumava jogar frutas, terra e alguns juram que até mesmo excrementos nos visitantes do zoológico. Esse comportamento agressivo foi repetido com o então atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Júlio Coutinho, após o então prefeito inaugurar a reforma de sua jaula. O fato foi relatado na TV aberta e gerou bastante repercussão. Como era um personagem ilustre do Rio de Janeiro, em 1988 a revista de humor Caceta Popular lançou a candidatura de Tião à Prefeitura do Rio. A ideia era fazer uma crítica ao cenário político vigente. A campanha de sucesso tinha até o slogan: Tião, Tião, o candidato do povão. Vale ressaltar que ainda naquela época as eleições eram em cédulas de papel e não em urnas eletrônicas como é atualmente. Então as pessoas podiam escrever o que quisessem nas cédulas. E foi desse jeito que o animal recebeu incríveis 400 mil votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse número expressivo daria a ele o 3º lugar nas eleições, caso a candidatura fosse validada, porque naquele ano de 88, quem venceu as eleições municipais foi Marcelo Alencar do PSDB, que, curiosamente ou não, também já foi recebido pelo chimpanzé à base de terra. Mesmo que não tenha sido eleito prefeito da capital carioca, esse número de votos fez com que Tião entrasse para o Guinness como o chimpanzé que recebeu mais votos no mundo. Os números são impressionantes porque ele recebeu mais de 12% dos votos válidos e se tentasse o cargo de vereador teria ganhado, claro, se sua candidatura fosse validada. No dia 23 de dezembro de 1996, Tião morreu aos 33 anos de idade. Na cidade do Rio de Janeiro foi decretado um luto oficial de 3 dias. Uma estátua em sua homenagem foi erguida no Zoológico do Rio e seus restos mortais foram levados para o Centro de Primatologia do Estado do Rio de Janeiro, em Guapimirim. Apesar de serem fatos curiosos, intrigantes e até mesmo engraçados, o fato desses 3 animais terem sido colocados como candidatos a cargos públicos em 3 épocas diferentes da história do nosso país parece ser um forte indicativo da insatisfação popular com a classe política brasileira há muito tempo. Bom, pelo menos esses fatos nos rendem histórias que acabam por reforçar ali a identidade e o aspecto folclórico de cada uma dessas regiões do nosso país que é multicultural. E aí, curiosos, chegamos ao final de mais um vídeo e tô curioso para saber o que vocês acharam. Podem comentar aí embaixo e aproveitem para deixarem um like e se inscreverem no canal, porque a ideia é trazer as melhores curiosidades para vocês. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.